Bem-vindos às Conversas Abertas. Falamos hoje do consumo de substâncias psicoativas, da prevenção dos comportamentos aditivos e da diminuição das dependências. Connosco, em estúdio, está o Dr. João Golão, Diretor-Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Obrigada, Sr. por ter aceito o nosso convite. Começo-lhe por perguntar o que é que são dependências? Bom, eu agradeço desde logo este convite também. Para mim é uma satisfação estar aqui consigo. As dependências são utilizações de substâncias ou a prática de determinados comportamentos que se tornam como que obrigatórios, compulsivos por parte das pessoas. Penso que é importante percebermos, quando falamos em substâncias, por exemplo, é fundamental que percebamos que as pessoas usam substâncias porque elas proporcionam prazer. E nos mecanismos que conduzem à dependência, há que perceber que, de alguma forma, se tornam no único prazer de que as pessoas são capazes de usufruir. E, gradualmente, vão se tornando o centro da vida dessas pessoas. Portanto, quando toda a vida, quando toda a prática do dia-a-dia se movimenta em torno de um determinado consumo ou de um determinado comportamento, e para ilustrar temos de pensar no jogo, por exemplo, ou na utilização de ecrãs, temos aqui, portanto, uma compulsão que se vai transformando, de facto, numa dependência, que é uma doença. É uma doença crónica, uma doença recidivante, que se consegue, de alguma forma, controlar, minimizar, mas em relação à qual há alguma dificuldade em obter uma cura definitiva. Em Portugal, há cerca de 24 anos, houve uma viragem com a criação da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. Em que é que consistiu esta estratégia? A estratégia consistiu num conjunto de propostas para a ação relacionadas com, na altura, apenas com o uso de drogas, leia-se substâncias ilícitas, e muito centrada na questão do uso da heroína, que era, na altura, uma epidemia devastadora na nossa sociedade. E a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, de 99, assentava num pressuposto de que, quando falamos de dependência, estamos a falar de uma doença, de uma condição que deve ser abordada do ponto de vista da saúde e do social, muito mais do que da punição. Então a estratégia consagrava, embora tivesse também propostas relativas à redução da oferta a cargo das forças policiais e aduaneiras, etc., visando diminuir a disponibilidade de drogas no mercado, era sobretudo assente na redução da procura. Prevenção, tratamento, redução de riscos e minimização de danos, reinserção social dos utilizadores de substâncias. Tudo isto, assentando no tal pressuposto, é preferível tratar do que punir, e então englobava também a proposta de descriminalização do uso de todas as substâncias. Essa estratégia foi aprovada pelo Governo como um pacote completo, mas a questão da descriminalização não estava nos poderes do Governo e teve que ser discutida no Parlamento. Mais tarde. O que aconteceu um ano depois. Portanto, a estratégia é de 99, a lei da descriminalização é de 2000. Descriminalizar significa que, ao fim e ao cabo, de acordo com a proposta que na altura foi apresentada, apenas se alterou um artigo da anterior lei da droga, que era bastante mais rija, digamos assim. Uma lei de 93, 15 de 93, é ainda hoje a lei da droga que nos rege, mas o artigo relativo ao uso e posse para uso pessoal foi alterado e deixou de constituir um crime. Portanto, a posse, a utilização de drogas e a posse para uso pessoal deixou de constituir um crime e passou a ser uma contraordenação. É importante dizer que usar drogas em Portugal continua a ser proibido, continua a haver um sinal claro
de desaprovação social relativamente ao uso de drogas, mas as pessoas não interceptadas na posse ou usando substâncias ilícitas não ficam com o registro criminal, não acabam na prisão, portanto há aqui uma alteração e pelo contrário, são encorajadas a procurar apoio se disso carecerem. Apoio, leia-se tratamento, leia-se algum tipo de suporte ao nível, como dizia, da saúde ou do social. Se uma pessoa for apanhada com, por exemplo, com AX, o que é que lhe pode acontecer? Depende da quantidade, portanto, o critério que foi adotado para fazer uma primeira triagem, digamos assim, tem a ver com as quantidades que as pessoas são portadoras. Se alguém for interceptado, uma rusga, uma revista qualquer, ou num espaço público consumir AX, a prática seguida, a autoridade policial pega na pessoa, leva à esquadra, apreende a substância ou substâncias, pesa, e se a pessoa tiver mais do que a quantidade adequada ao uso pessoal para um período de 10 dias, há uma tabela com diferentes quantidades para diferentes substâncias, se tiver mais do que isso, é enviado para procedimentos criminais, como anteriormente, na presunção de que pode haver ali uma atividade de tráfico. Porque a lei não protege quem trafica, apenas quem consome. Apenas quem consome. Se tiver menos do que essa quantidade, é enviado, é intimado a apresentar-se junto a uma Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, que é um órgão na dependência do Ministério da Saúde, onde vai ser avaliado, vai ter uma entrevista, vai haver uma interação com profissionais de saúde que vão procurar perceber quais são as necessidades em concreto daquele cidadão relacionados com o seu uso de substâncias. Felizmente, a esmagadora maioria das pessoas que são presentes às comissões para a dissuasão da toxicodependência não são dependentes. E voltamos à conversa do início. São utilizadores recreativos, ocasionais, mas o que é certo é que só se torna dependente quem consome. Portanto, há aqui uma oportunidade, de alguma forma, contrariar um processo, uma evolução que pode conduzir mais tarde a um uso mais problemático e mesmo à instalação de uma dependência. Aquilo que se pretende é atuar sobre, enfim, fatores que, presentes na vida daquela pessoa, podem condicionar uma importância crescente do uso das substâncias na sua vida. Foi uma novidade, por exemplo, a troca de seringas, e há pouco falávamos disto antes de entrarmos aqui dentro. Ainda continua a ser uma medida muito preventiva no caso das doenças? Continua e foi fulcral, e é curioso que falo nisso porque hoje mesmo será inaugurada uma exposição na Associação Nacional das Farmácias, alusiva à instalação do programa Troca de Seringas pela professora Odete Ferreira, que foi a grande obreira desse programa e que foi fundamental para invertermos as cifras negras que tínhamos relacionadas com a difusão do HIV/SIDA entre utilizadores de drogas. Foi fundamental. Ainda hoje se mantém, embora com níveis de troca bastante inferiores do que foram no passado, até porque o uso injetável de substâncias no seu conjunto tem decrescido muito significativamente. Mas ainda assim é uma medida central na estratégia de luta contra a SIDA, hepatites e por aí fora. Doutor, houve um alargamento à dependência do álcool e também às dependências sem substância. Há pouco falou do jogo. O que é que distingue hoje este serviço? Na sequência da tal estratégia de que falávamos há bocado, foi criado um serviço, um instituto público com a capacidade de pensar as políticas, desenhá-las e executá-las no terreno, que era o IDT, o Instituto da Droga e Toxicodependência. A dado momento, portanto, isto aconteceu em 2002. Uns anos mais tarde, em resultado de alguma forma da eficácia da execução das políticas que foram definidas na tal estratégia, começou a ser sentido que a capacidade instalada e dirigida às substâncias ilícitas era talvez excessiva. Havia, de facto, uma rede bastante poderosa de serviços dedicados
ao tratamento, à prevenção, etc., das substâncias ilícitas. E então, do meu ponto de vista, bem, em vez de haver um downgrade de serviço, foi decidido incluir novas competências. E foram incluídas então as competências de enfrentamento dos problemas relacionados com o uso nocivo do álcool. Foram integrados no IDT os antigos Centros Regionais de Alcoologia e passou a haver, portanto, toda a rede, anteriormente apenas dedicada a substâncias ilícitas, passou a acolher também pessoas com problemas relacionados com o álcool. Passado mais algum tempo, mais uns anos, por essa altura da inclusão do álcool, pouco depois, vivemos uma crise importante em Portugal, que foi a questão da crise da dívida soberana, portanto, a intervenção da Troika e por aí fora. Exatamente. E nessa altura, essa crise teve um impacto muito grande e nós assistimos a um número muito significativo de recaídas de utilizadores de heroína, que até tinham conseguido equilibrar as suas vidas, mas mercê, enfim, de circunstâncias adversas e de sentirem que de alguma forma lhes tinha sido tirado o tapete, porque, enfim, muitas das pessoas que tinham conseguido adotar padrões de vida mais próximos daquilo enfim, que será considerado o ideal, constituir família, arranjar de casa, né? De repente viram-se confrontados com enormes dificuldades e lá está, o centro da vida das pessoas, que um dia o foi, não é? O uso de uma determinada substância e do prazer, ou o alívio do desprazer que essa substância pode proporcionar, faz tocar muitas campainhas. Há aqui um gatilho que pode levar à recaída. Isso aconteceu em grande número de pessoas. Simultaneamente, há também um repensar, mais uma vez, das estruturas dedicadas a esta área. E eu lembro-me que, na altura, falando com o ministro recém-nomeado para a altura da intervenção da Troika, ele me perguntava o que é que você quer para o IDT, para o Instituto da Droga e Toxicodependência. Eu disse, olha, eu gostaria que se transformasse no ID, Instituto das Dependências, ou seja, que tivesse um mandato, um escopo de intervenção mais alargado. Bom, adotou a ideia, acolheu a ideia como boa, só que, em vez de manter o Instituto Público, e nesta altura da intervenção da Troika, os institutos públicos eram tidos como gastadores por natureza. Exato. A decisão que houve foi de extinguir o Instituto Público, criar uma direção-geral, que é o atual CICAD, onde eu estou atualmente, e cometer todas as competências de intervenção no terreno às ARS. Portanto, fazer deslocar para os cuidados de saúde primários, para a gestão dos cuidados de saúde primários, a capacidade de resposta. Do meu ponto de vista, isto conduziu-nos à introdução de entropias onde elas não existiam, dificuldades acrescidas, porque uma coisa é ter um serviço completamente dedicado a uma determinada temática. Outra é ter as ARS, que todos os dias vemos as dificuldades para aceder ao médico de família, as dificuldades existentes no hospital. Naturalmente, ainda e depois mais às dependências. Este é um nicho no universo das competências e das preocupações das ARS. Portanto, de alguma forma, aquilo que era um serviço acarinhado até pelo poder político, não diria que muito abundante em recursos, nomeadamente financeiros, mas eram-nos dadas condições para recrutar novos profissionais, para gerir as dificuldades que iam existindo. E a partir de determinada altura isso deixou perfeitamente acontecer. O IDT tinha aí 1.600 profissionais. O atual CICAD tem 80 e qualquer coisa, 86 por aí. Okay? Portanto, todos os outros foram para as ARS. Neste momento estamos num movimento de reconstituição do Instituto Público. Já foi decidido, foi publicada a legislação. Estamos a trabalhar no reabsorver dos profissionais que, em dado momento, passaram para as ARS, que voltarão a integrar um Instituto Único, que será o ICAD, um Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências,
IP, Instituto Público. Mas aí vai entrar também o álcool e o jogo. Sim, ficam. Portanto, aí fica só com as dependências. Ficam, portanto, comportamentos aditivos e dependentes, portanto, para além das substâncias ilícitas, o álcool e os comportamentos sem substância, como o jogo, a internet, enfim. Porque são vícios recentes, mas que têm crescido. Não tão recentes assim. Não tão recentes. Se falarmos da internet, a utilização, exemplo, enfim, algumas utilizações da internet, as redes sociais, o jogo online, etc. Há aqui algumas coisas relativamente novas, mas a brincar já lá vão. Sim, quase 20 anos. Já também, quase 20 muitos anos, também, exatamente. Portanto, mas são difíceis também de controlar. São. Agora, o que subjaz a todos estes comportamentos aditivos é a mesma coisa. É a busca do prazer, okay? Ou, pelo menos, o alívio do desprazer. E aqui são as circunstâncias que conduzem, de facto, à utilização de uma determinada prática. Há um perfil para estes? É muito difícil. É muito difícil establecê-lo, porque podemos falar em circunstâncias de educação, uma certa carga genética em alguns casos, mas as coisas são tão variáveis que é tão difícil estabelecer um perfil tipo que nos permita predizer, de alguma forma, esta pessoa tem todas as condições para que isto aconteça. Muitas vezes troca-nos completamente as voltas. E não se consegue perceber. E encontramos situações de gêmeos idênticos, educados da mesma forma, com o mesmo percurso de vida e um deles tem um determinado tipo de problemas deste género, o outro, pura e simplesmente, passa-lhe ao lado. Portanto, é muito difícil estabelecer isto. Agora, há sempre um triângulo entre a disponibilidade da substância, as circunstâncias e o meio em que se movimenta. Há pouco o Sr. falava do regresso da heroína, mas eu pergunto-lhe, as drogas e as utilizações terapêuticas têm também algum peso? Não a heroína, naturalmente, e aqui podemos falar no cannabis ou nos psicodélicos, melhor dizendo. São substâncias psicoativas, são substâncias que mexem com a nossa mente. E uma coisa é o uso, digamos, selvagem, de utilização própria pelo indivíduo na busca desses efeitos psicoativos, sentidos como agradáveis, de uma forma geral. Outra coisa é a utilização controlada em meio médico, sob prescrição, com acompanhamento próximo, e que pode permitir, de facto, uma intervenção positiva, que está hoje muito está a ser muito explorada a utilização de algumas substâncias psicodélicas, e da ketamina, por exemplo, para a aplicação de terapias assistidas por psicoterapia, porque permite uma plasticidade, digamos assim, da mente que é aproveitada para fins terapêuticos. Não tem uma resistência, digamos, irredutível a isso. A única coisa que apelo, embora isto não seja uma competência do meu serviço, é que haja um desenho sério dos programas que são instalados e uma avaliação independente que nos permita ter, de facto, dados científicos e não dados ideológicos. Mas, como digo, eu não tenho nenhuma resistência relativamente ao uso sob acompanhamento médico deste tipo de substâncias. Aquilo que pode ser, e em alguns casos parece estar a acontecer, é ser um cavalo de Troia para introduzir, digamos, uma normalização da utilização destas substâncias fora deste contexto terapêutico. Portanto, por exemplo, o aparecimento destas lojas de cannabis pela cidade, houve uma altura de proliferação enorme, não é? Era venda livre. Sim, em boa verdade, há aqui alguns buracos legislativos que não são apanágio único de Portugal. Isto acontece muito em todo o espaço europeu e não só,
que permite de facto a comercialização de produtos contendo cannabis, até com teor de THC superior àquele que deveria ser permitido, mas penso que tendemos também para uma regulação mais estrita, regulação e fiscalização mais estrita dos produtos que são efetivamente comercializados. Senhores, os portugueses consomem anualmente, em média, 12 litros de álcool. Para que as pessoas em casa percebam, é o equivalente a 2,5 garrafas de vinho ou a 4,6 litros de cerveja por semana. Ou seja, este é um dos registros mais elevados dos países da OCDE, segundo um estudo divulgado por o vosso Instituto. O consumo em Portugal do álcool tem aumentado? Tem um consumo de álcool elevado, embora tenha uma percentagem cada vez mais reduzida de pessoas que bebem, as que bebem, bebem muito. E daí haver esse impacto e temos algumas características muito próprias também. Temos um consumo de vinho que é muito elevado comparativamente com a maioria dos países europeus, mas aquilo que verdadeiramente nos preocupa é, por um lado, o impacto e decorreu muito, por exemplo, da pandemia, o impacto do uso de bebidas alcoólicas entre os mais velhos, que se vai somar a uma série de patologias que decorrem da própria idade e que agravam e precipitam, em muitos casos, patologias desse tipo, e, por outro lado, o início precoce de consumos. Não tem havido, de facto, Nós temos algumas fontes de informação, como seja, por exemplo, o inquérito realizado no âmbito do Dia da Defesa Nacional, em que apanhamos os jovens mancebos e mancebas, se pode falar assim, de 18 anos, e é uma amostra brutal, quase o universo dos jovens dessa idade, e aquilo que constatamos é que há menos pessoas a beber, mas as que bebem relatam mais episódios de bebedeira, de embriaguez. Portanto, há aqui pontos para intervir, para trabalhar do ponto de vista preventivo e não só, de oferta de cuidados a estas pessoas, no sentido de inverterem este tipo de práticas. E também algumas medidas do ponto de vista legislativo, uma política de preços. Era isso, não é? Ou seja, o preço do álcool em Portugal não é barato, a preço da cerveja é barato, não é? É muito barato, de uma forma geral, é muito barato. E há medidas políticas também ao nível da oferta de álcool que é importante que sejam mais seriamente implementadas. Por exemplo, nos supermercados nós sabemos que há um determinado local onde devem estar as garrafas todas, lá mas o que é facto é que entramos num qualquer supermercado e logo ali à porta temos ali uma ilha com as promoções. Isto não é legal, não devia acontecer. Porque essa oferta, que é perfeitamente avassaladora, tem impacto nos consumos. Não é admissível, por exemplo, que 1 litro de vinho possa ser mais barato que 1 litro de água. Em alguns casos existe. E é importante pensar numa política de preços, numa política fiscal, numa política de promoções. É importante que haja essa fiscalização e que haja a adequada aplicação de penalidades quando há infrações desse tipo. Mas isto, pronto, é apenas uma parte do problema. Por outro lado, há todo o esforço preventivo que vamos desenvolvendo. Há uma complacência enorme na sociedade portuguesa relativamente ao uso de álcool, até por menores. É como que incentivado o uso. Não há festa de anos do menino de 3 anos em que não seja incentivado a molhar os lábios, pelo menos com o champanhezinho, não é? Agora já há umas alternativas, já se faz menos. Já há champanhe sem álcool, já há champanhe sem álcool. Mas é o princípio naturalmente. É o princípio, não há festa, não há ocasião social nenhuma que não seja celebrada com álcool. E, por outro lado, o aumento da idade a partir da qual é possível adquirir bebidas contendo álcool, que hoje se situa nos 18 anos, continua a ser
sabotada, digamos assim, pelo comum dos cidadãos. É comum ver numa fila de supermercado um miúdo de 13 ou 14 anos a querer comprar álcool, e se a menina da caixa tenta travá-lo, alguém se oferece para fazer passar a grade das cervejas ou coisa do género. Portanto, há uma grande complacência. Não exatamente, não há outras palavras. Outra palavra. Mas os adolescentes começam a beber muito cedo. Começam, mas não tão cedo. Apesar de tudo, o início dos consumos de álcool tem atrasado um pouco. Penso que aí vamos tendo bons resultados, ou resultados encorajadores, mas há muito a fazer ainda nessa matéria. Junta-se agora a nós a professora Susana Henriques, da Universidade Aberta, que tem desenvolvido trabalho nesta área e a quem eu começo por perguntar quais as perspectivas futuras de intervenção preventiva em comportamentos aditivos e dependências com a população jovem podem ser feitos. No âmbito do projeto europeu em que tenho estado envolvida, fizemos um mapeamento em 2 comunidades no território nacional, uma no centro de Portugal, em Leiria, e outra na região autónoma dos Açores, em São Miguel, e o que detectámos em ambas foi a ausência de uma estratégia de prevenção local adequada e que definisse, de facto, o que pudesse ser operacionalizado. Há, a nível europeu, um currículo europeu, um currículo europeu de prevenção que tem aqui 2 vertentes, uma de capacitação para decisores, para profissionais que têm funções de decisão e de definição destas estratégias a um nível mais macro, e também um currículo, portanto o UPC-DOP e um UPC, European Prevention Curriculum, e um UPC para os profissionais da linha da frente. E portanto temos já neste momento estas duas estratégias, estes 2 instrumentos, estes 2 recursos, se quisermos, disponíveis. E aquilo que se espera é que, de facto, esta reformulação que está em curso, quer no Observatório Europeu, uma reformulação estratégica, quer também no CICAD, possam ter reflexos no impulsionar desta capacitação que é tão necessária nos profissionais e também nos decisores, designadamente em Portugal, que é claramente uma área deficitária, e que o CICAD possa também beneficiar de formadores nacionais que são acreditados pelo Observatório Europeu, e que possa também beneficiar de parcerias estratégicas, designadamente a Universidade Aberta, não podia deixar de o referir, porque através da educação digital e em rede pode de facto potenciar esta disseminação da capacitação especializada e estratégica dos profissionais de prevenção. Obrigada, Sra. Professora, por ter participado no programa. O Dr. quer completar? A dado momento, nós podíamos ufanar do facto de não termos listas de espera para primeiras consultas relacionadas com o uso de drogas ou mesmo de álcool. Neste momento temos constrangimentos, temos dificuldades na entrada, na acessibilidade, e essa é uma das medidas fundamentais para que consigamos de facto inverter. Estas dependências comportam-se em boa medida como doenças contagiosas. Quer dizer, se nós não tratamos as pessoas de alguma forma infectadas, permitimos que elas de alguma forma propaguem a doença na envolvente. É fundamental, como estratégia de prevenção, a oferta suficiente de tratamento. E depois o tal trabalho preventivo aos vários níveis, nos vários ambientes, no ambiente escolar, no ambiente laboral, no ambiente prisional, enfim, uma série de contextos onde é fundamental continuarmos a intervir com mais meios, com mais disponibilidade, e é isso que pretendemos agora com este relançamento do novo Instituto, que, conjuntamente com os seus parceiros, temos a expectativa de que consiga contribuir de forma decisiva para a diminuição destes problemas. Para fechar,
o pilar vai continuar por ser quem precisa de ajuda e não quem precisa de ser punido. Sim, sem dúvida. Isso, eu acho que há aqui máximas que foram incorporadas e isto também resulta um pouco da forma como os problemas das dependências se desenvolveram em Portugal, que foram muito... Houve uma explosão muito grande depois da nossa Revolução Democrática, mas foi completamente transversal a todos os grupos sociais. E se criou uma consciência coletiva de que, de facto, meu filho não é um criminoso, é um doente que precisa de ajuda. E isto foi interiorizado pela nossa sociedade. Penso que isto não anda para trás. E a ideia é preferível tratar do que punir. Passo seguinte, é preferível prevenir do que tratar. Soutor, muito obrigada por ter estado connosco. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.